29 de junho, Café com Deus Pai. Confiança para avançar. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hoje quero despertar algo em você. Os céus estão abertos e Jesus conquistou na cruz o direito de vivermos as promessas de Deus Pai. Lembre-se, em uma aliança, ambos os lados devem cumprir as partes. Da mesma forma, confie no cuidado e na provisão do Senhor. Faça sua parte vivendo um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Por meio do seu sacrifício, Jesus conquistou para nós o acesso a uma vida extraordinária. Ele perdoou nossos pecados, nos tirou de uma vida sem propósito e nos prometeu uma vida eterna. Repetindo essa frase, ele perdoou nossos pecados, nos tirou de uma vida sem propósito e nos prometeu uma vida eterna. Essa frase nos fala do passado, ele perdoa os nossos pecados, nos fala do presente, porque ele nos tirou de uma vida sem propósito e colocou propósito, e fala sobre o futuro, nos prometeu uma vida eterna. Mas o fato é que a Bíblia nos instrui a termos confiança e nos apegarmos a essas verdades, não a viver de forma cômoda e estagnada. Saia do comum e caminhe ousadamente em direção a Jesus. Colha os frutos das promessas que já estão disponíveis para você. Mais do que confiar nelas, confie naquele que as fez. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele lhe deu talentos e dons únicos. Portanto, não deixe o medo ou a falta de confiança impedi-lo de viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. Com fé e determinação, saiba que o Senhor está ao seu lado, pronto para o capacitar e guiar. Não se acomode ou se conforme com o que você tem vivido hoje, mas se posicione para ir além. Busque ainda mais o Pai. Ouça a voz dele e dê passos ousados, porque Deus se manifesta e honra aqueles que se posicionam com fé e confiança. A partir de hoje, seja inspirado para que a sua fé seja renovada e sua jornada marcada pela confiança no cuidado e na provisão de Deus Pai. A frase de hoje é: confie em Deus, feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Lendo mais uma vez: confie em Deus, feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Hoje é o dia 180 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 72 e a palavra-chave de hoje é promessas. O texto que nós lemos hoje fala confiança para avançar e o versículo que foi lido é Hebreus capítulo 10, versículo 23, onde o escritor de Hebreus fala para nós nos apegarmos com firmeza à esperança que nós professamos. Nós professamos a fé em Jesus. Professamos que Jesus morreu na cruz para nos trazer a salvação e professamos que quando Jesus morreu na cruz, ele abriu para toda a humanidade a oportunidade de termos um relacionamento íntimo com Deus Pai. A partir desse relacionamento íntimo com Deus Pai, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados quando aceitamos a Jesus, podemos receber um propósito que nos traz dons e talentos para podermos
frutificar aqui na terra, cumprindo um propósito dele, e podemos alcançar a vida eterna logo depois da nossa vida aqui na terra. Então, apegar-se com firmeza à esperança que professamos é agarrar-se com confiança nesse relacionamento com Deus. Porque aquele que nos prometeu todas essas coisas é fiel para cumpri-las em nossa vida. Como você tem vivido? Você tem vivido com uma confiança para avançar ou você tem vivido com abatimento, com tristeza, com depressão, com ansiedade, com preocupação em relação ao futuro? Hoje é tempo de você colocar a sua confiança em Deus e hoje é tempo de você deixar arrancar essas preocupações, colocá-las de lado. Mas é que você não entende. As minhas preocupações são muito grandes. Eu tenho muitos compromissos. Eu realmente estou sobrecarregado e não consigo vencer. Pois é, a impressão que nós temos quando estamos passando por tribulações é que se nós ficarmos olhando para o problema e para a tribulação, nós vamos encontrar uma saída. Mas é muito diferente dessa solução que nós pensamos que vai resolver o problema. A solução vem, na verdade, quando depositamos toda a nossa confiança em Deus, porque Ele tem a visão do alto e você tem a visão apenas de parte do problema, porque enquanto você vê o problema daqui de baixo, Ele está lá em cima, olhando de cima e vendo claramente aonde está o campo que está limpo para que você possa avançar. Então, ao invés de ficar ocupada com as coisas dessa vida, coloque os seus olhos em Deus. Esse é o convite. Ele fala: apeguemo-nos, lendo mais uma vez o versículo, apeguemo-nos com firmeza, seja firme, agarre-se totalmente à esperança que você professa. Agarre-se totalmente em Jesus, porque aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel e ele pode cumprir as promessas que ele fez, de perdoar os seus pecados. Talvez a confiança que você precisa para avançar hoje é libertar-se de um vício. Você está preso na bebida, está preso em alguma droga, está preso na pornografia, está preso em relação a uma relação com uma pessoa fora do casamento e você não sabe como sair disso. E hoje o convite é: tenha confiança em Deus para que você consiga ter força para avançar. Na sua confiança em Deus, pedindo a Ele insistentemente que ajude você, você consegue sair dessa situação e avançar. Apegue-se a Ele, porque Ele é fiel. Ele prometeu dar uma vida livre e abundante. E é Ele que dá a liberdade, a libertação, para que você possa avançar. Talvez você esteja acorrentado em uma situação financeira, alguma dívida que você fez e que você não sabe como sair dela. Quando você está olhando para a dívida, para o compromisso, você não sabe como sair. Mas quando você olha para Deus, Ele dá uma resposta, uma solução. Muitas pessoas, nesse tempo, têm perdido as suas casas porque não conseguem pagar a prestação do financiamento. Elas estão perdendo a sua casa para os bancos, para as financeiras que tomam e mandam para os leilões. Mas se a confiança estivesse em Deus, muitas dessas pessoas conseguiriam fazer uma venda desse imóvel que está financiado por 75% do valor dele. Se você vende uma propriedade por
75% do valor dela, você certamente consegue um comprador, porque você está dando praticamente um desconto que vale a pena para quem quer comprar uma propriedade. São 25% de desconto. E a pessoa que faz essa venda consegue ficar com uma parte do dinheiro e ainda fazer a sua mudança. Mas como as pessoas ficam desesperadas, o que elas fazem? Vamos arrumar um jeito de continuar pagando. Não vamos sair daqui. Talvez aconteça um milagre. E elas não resolvem aquele problema. Então, muitos que até são cristãos, são pessoas que acreditam em Deus, acabam perdendo as suas propriedades porque não tomaram a providência usando a sabedoria, a inteligência. E isso que nós falamos está na Bíblia. A Bíblia fala para sermos sábios. Então, se você está com uma situação financeira, pense em como você pode renegociar essa dívida hoje e resolver essa situação. Peça a Deus que lhe dê sabedoria e iluminação. Aquilo que nós temos sabedoria para pensar, para resolver, nós podemos avançar e resolver. Então não fique esperando por algo que é sobrenatural quando você mesmo pode dar uma solução, quando você mesma pode resolver essa situação. Você está numa situação de casamento e vivendo com uma pessoa em oculto, resolva isso hoje. Tenha confiança em Deus que Deus tem algo melhor para a sua vida. Ele quer renovar e fortalecer o seu casamento. Então tenha confiança hoje para avançar. E se você ainda não aceitou a Jesus, veja que os céus estão abertos para que você tenha esse relacionamento com Deus Pai. E você pode receber a Jesus e, recebendo a Ele, ter comunhão com Ele. Se você quer recebê-lo agora, faça uma oração muito simples comigo, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador e Senhor. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui na terra até chegar ao céu. Amém. Com essa oração você pediu para Jesus ser o teu Senhor e o teu Salvador. Significa que agora Ele reina sobre a sua vida e que você vai segui-lo como seu Senhor e que você reconhece Ele como seu Salvador, porque você reconhece que tem pecados e Jesus, quando morreu na cruz, salvou a nós do pecado, salvou você também do seu pecado e hoje você está livre do pecado. Não é que você não vai pecar mais. Nós somos pecadores. Mas agora que você recebeu Jesus, quando você pecar, o sangue dele justifica você do pecado. Você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. Então agora o seu nome está nesse livro, que se chama o livro da vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E você pediu para ter o Espírito Santo que agora está em você. O Espírito Santo vai falar no seu coração. Ele fala de uma forma suave. Quando você ora a Deus e pede um direcionamento de como resolver uma situação, o Espírito Santo fala no seu coração. Você pode fazer assim. Você vai ter essa experiência em breve. Quando você começar a orar e falar insistentemente com Deus, Ele vai começar a se mostrar a você. Ele fala no seu pensamento ou no coração. No coração é um toque suave, dizendo: faça assim, meu filho. Faça assim, minha filha. Na mente, você está orando e vem do seu pensamento. Você pode resolver isso dessa forma. Então fique atento, fique atenta que Deus fala com o seu povo. Ele normalmente fala com frases curtas, trazendo direcionamento daquilo que você não tinha pensado.
Então fique atento e receba essa direção de Deus. Procure uma comunidade de fé, uma igreja onde você possa participar do batismo nas águas. O batismo representa que você deixa a vida do passado para trás e quando você sai das águas, você sai uma nova pessoa para seguir a Jesus. E participe da ceia. A ceia é um momento de comunhão em que as pessoas compartilham um pedaço de pão que é partido, que simboliza o corpo de Jesus que foi morto por nós, e o cálice com suco de uva simboliza o sangue dele que foi derramado na cruz para que fôssemos livres do pecado. Participando da ceia, comendo o pedaço de pão e tomando o cálice com o suco de uva, você lembra que um dia ele voltará e que se ele não voltar no tempo em que você vier a falecer, você, quando falecer, estará com ele para sempre. Vamos agradecer por essa palavra que nos fala sobre termos confiança para avançar. Vamos ter confiança nele, porque a confiança nele permite que avancemos. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre confiança para avançar. A palavra-chave de hoje, como nós vimos, é promessas. O Senhor fez muitas promessas e a frase de destaque de hoje é: confie em Deus. Nós devemos confiar no Senhor e feche os olhos da dúvida. Devemos fechar os olhos para os nossos medos, para as nossas interrogações, para os nossos questionamentos. Devemos pensar: Deus tem poder. Abrir os nossos olhos para a fé. Deus tem poder de libertar dos vícios, do pecado, da pornografia, do adultério, da mentira, da corrupção. Deus tem poder para nos tirar da dívida, para arrancar de nós a opressão, o peso que muitas vezes vem para nos sobrecarregar. O Senhor quer trazer uma vida de paz para todos e uma vida de confiança. Por isso a mensagem é confiança para avançar. Quando oramos ao Senhor insistentemente, e muitas vezes uma situação só se resolve depois de muitos dias de oração com insistência. Ajuda o teu povo que está passando por alguma situação de tribulação que tem durado muito tempo a insistir mais em oração. Ajuda esse teu filho e essa tua filha a conseguir realizar propósitos de oração de 21 dias, de 40 dias, de 90 dias. Que o teu povo consiga realizar propósitos muito firmes de oração. Que esse teu filho e essa tua filha venha anotar em uma agenda que hoje é o dia 1 de um propósito de 40 dias para orar especificamente sobre uma situação ou um problema. Pessoas que talvez tenham um problema um pouco mais desafiador, que venham abrir hoje um propósito de 90 ou até de 180 dias, ou de repente, dependendo da situação, um propósito de 1 ano de oração, onde todos os dias essa pessoa vai, conforme o que ela sentir o toque do teu espírito no coração, orar e anotar na agenda. Dia 1 vencido, dia 2 vencido, dia 3 vencido, e assim a pessoa vai seguir nesse propósito que ela vai fazer com o Senhor depois dessa oração, e o Senhor vai responder dia a dia para que essa pessoa avance passo a passo. Assim como nós aprendemos a caminhar depois de muitas tentativas quando somos crianças, quando somos bebês, assim também o Senhor quer ajudar esse teu filho e essa tua filha a caminhar e depois a correr e avançar. O Senhor quer ver os teus filhos fortes, prontos para correr maratonas espirituais e na vida. E é isso que hoje o Senhor derrama sobre cada um de nós. O Senhor derrama sobre nós confiança para podermos andar, para podermos correr, para podermos avançar, para podermos alcançar
as promessas que o Senhor fez para nós. E as suas promessas são boas. São promessas de uma vida de paz, são promessas de uma vida onde recebemos dons e talentos espirituais e também habilidades para frutificar o teu reino na terra e para termos prosperidade no meio da nossa casa, da nossa família, e para sermos exemplo e pessoas que comunicam a paz e a salvação de Jesus para os que se perdem. E eu peço que o Senhor faça com que todas essas coisas aconteçam a partir de agora e que o Senhor derrame mais e mais bênçãos sem medida, perdoa os nossos pecados, nos dá força para vencer os vícios, nos dá força para vencer os pecados de estimação. Às vezes, carregamos um pecado de estimação. Só nós sabemos que fazemos aquele pecado e fazemos no secreto, e muitas vezes o Senhor está dizendo e pedindo: meu filho, minha filha, pare com isso. Você não precisa mais disso. E eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha, que tem algum pecado de estimação, para que consiga se livrar dele, para que possa receber mais da tua bênção e da tua luz. Confirma essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, dá resposta, responde a essa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e o seu dia, hoje e sempre, grandemente.